Olá pessoal, tudo jóia? Conforme nós havíamos combinado, vamos falar um pouquinho sobre o problema 9 individual. Eu vou fazer aqui um tutorial com vocês para que vocês possam fazer essa questão de uma maneira mais tranquila, tá? Essa peça que é uma peça bem legal e de um apelo prático muito importante. Então vamos lá. No dia 19 de janeiro de 2020, o aeronauta Barata, residente em São Paulo, contrata o plano de saúde. Então ele contratou um plano de saúde. Isso é uma questão importante para a gente já destacar. Doença Plus, para prestação de serviços de assistência médica com cobertura total em casos de acidentes, cirurgias, emergências, exames, consultas ambulatoriais, resgate em ambulâncias e até mesmo o uso de helicópteros. Enfim, tudo o que se espera de um dos melhores planos de saúde existentes no país. Então ele contratou um plano top, né? Dá para perceber. Durante a vigência desse plano, né, para ficar bem claro, em 20 de janeiro de 2022, ele foi internado no Hospital Boa Morte, na cidade de São Paulo, vítima de um acidente vascular cerebral. E, para a melhoria do seu quadro, necessita de uma complexa cirurgia cerebral realizada com auxílio de robôs. Porém, mesmo com esta indicação médica, o plano de saúde se manifesta negativamente à sua realização. Ingresse com a medida judicial cabível para tutelar os interesses de aeronauta. Galera, nesse caso, que tipo de ação que a gente vai propor? Então, a gente tem aqui um plano de saúde, né? Um plano de saúde dos melhores, né? E, essencialmente, o plano de saúde, quando a gente contrata um plano de saúde, quando a gente contrata um seguro, enfim, a gente está contratando, se a gente for resgatar nossas experiências lá do segundo ano do curso, né? Na verdade, o que a gente está contratando? Uma obrigação de fazer. Vocês concordam comigo? As aulinhas de obrigações lá no segundo ano, em Direito Civil. Na verdade, a gente está contratando uma obrigação de fazer. Então, eu preciso de um médico, eu preciso de um exame, e eu tenho lá o plano de saúde. Simplesmente, a partir dessa contratação, o plano de saúde ele vai fornecer meios para que eu possa realizar esse exame, para que eu possa ser submetido a essa consulta médica, enfim. Então, o contrato é uma obrigação de fazer. No nosso caso aqui, houve uma recusa, certo? Uma recusa na obrigação de fazer, na prestação, né, dessa obrigação de fazer por parte do plano de saúde. Vamos lá, eu tenho uma obrigação de fazer, onde o devedor ele se recusa a realizar, né, a cumprir com o objeto da obrigação. Que tipo de ação que a gente vai propor? Vou dar 5 segundos para vocês aqui, vocês pausem o vídeo e dêem uma revisada. Importante, hein? Estamos chegando aqui no quinto ano, estamos chegando no exame da ordem, finalzinho do curso. Desculpa, gente. Então é importante a gente ter isso já em mente. Vamos lá, pesquisaram? Espero que sim, hein? Qual é o tipo de ação que a gente vai entrar? Ela tem um nome específico. Ação cominatória. Que nada mais é do que uma obrigação de fazer. Ok? Mas ela recebe esse nome especial. Vamos lá. O aeronauta Barata, ele passou, né, por diversos problemas. Olha lá. Então ele teve esse AVC, ele está correndo risco de vida e ele precisa dessa cirurgia. Vocês concordam comigo que essa cirurgia é urgente? Se ele não fizer essa cirurgia, ele vai morrer. E vocês concordam comigo que é uma situação de extrema gravidade? Poxa, imagina só, né? A família desse paciente, os transtornos que eles estão passando, o medo do aeronauta Barata vir a falecer, a própria condição deles se colocando em risco, né? Eu acho que vale a pena a gente entender que ele está passando por uma situação extremamente complicada. Então, essa ação combinatória, vocês concordam comigo que aqui cabe um dano moral? Não é verdade?
Poxa vida, a vida dele está em risco, a dignidade dele está em risco, a continuação da sua existência está em risco. Então, cabe um dano moral? Cabe um dano moral, sem dúvida. E vamos lá. Essa ação ela pode demorar o tempo que eu quiser? Ela pode percorrer aí todos os caminhos naturais dentro do processo civil? Ou não? Essa decisão precisa ser rápida, mesmo que ela desrespeite o devido processo legal, porque a vida do requerente está em risco. Vocês concordam? Então, aqui eu tenho um caso que vai ser possível exigir a tutela de urgência. Perigo de dano, né? Olha, juiz, olha lá, excelência. Se eu demorar muito, o requerente ele pode vir a falecer. Aí a medida judicial se torna desnecessária, certo? Então é esse o caminho que eu vou trilhar aqui. Uma ação, o caso para identificar, eu tenho certeza que foi simples, né? A estrutura é uma estrutura que vocês já têm conhecimento, tá? Mas é uma ação que tem um apelo prático muito grande. É uma ação muito interessante. Então vamos lá. Vamos comentar um pouquinho sobre os fundamentos jurídicos que eu tenho, que são possíveis eu alegar aqui dentro desse contexto. Primeiro, eu falo de uma relação que se enquadra dentro do Código de Defesa do Consumidor, hein? Né? Por quê? Porque quem contrata o serviço de saúde, ele está contratando um serviço como destinatário final. Então é bem tranquilo, isso aqui é estabilizado dentro da jurisprudência. Eu estou falando de uma relação de consumo, artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, tá? Então, consumidor é pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Olha, eu estou contratando isso aqui no fim da escala aqui, eu preciso desse serviço para eu ter serviços de saúde. E por outro lado, o plano de saúde ele é um fornecedor. Vamos lá, olha o que o artigo 3º do CDC fala. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Eu estou falando de uma prestação de serviço. Então, é relação de consumo. Eu estou diante de uma relação tutelada pelo CDC. Certo? Então, vai ter aplicação do CDC. Vamos lá. Tendo a aplicação do CDC, eu tenho algo que é muito importante destacar, que é a questão da hipossuficiência do consumidor. Quer dizer que qualquer determinação, qualquer regulamentação que esteja no contrato, ou atitude que venha a ser praticada pelo próprio fornecedor de produtos ou serviços, que venha a ser desproporcional, que venha a imputar um ônus pesado demais aqui para o consumidor, levando em consideração a sua hipossuficiência econômica e jurídica, essa cláusula contratual ela é considerada nula. Então vem o artigo 51 aqui do Código de Defesa do Consumidor. Vamos dar uma relembrada, hein, gente? Sempre importante. Estabelece assim: são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. Olha só que eu tenho aqui diversas opções aqui que eu posso considerar dentro do nosso caso. Gente, é justo, é proporcional que um plano de saúde, sei lá, dos mais bem qualificados, que tenha uma cobertura, a maior cobertura possível, ele se nega a fornecer uma prestação de serviço que pode salvar a vida do seu cliente? Esse tipo de prática não se configura como uma prática abusiva? Esse tipo de prática não coloca o seu cliente em uma desvantagem exagerada? E mais, ele não está agindo de maneira a contrariar a boa-fé, né? Se eu contrato uma cobertura de um plano de saúde a mais alta que existe, eu espero que eu vou ter um melhor tratamento disponibilizado pela ciência. É uma expectativa justa. Eu não estou agindo de maneira desproporcional. Não, eu estou esperando que eu vou ter a melhor chance de tratamento possível.
e isso não está sendo fornecido pelo cliente, né? Ou melhor, pelo fornecedor ao cliente. Ok? Então, sem dúvida, eu tenho uma ofensa à boa-fé. Então, a gente já vai mostrando aqui alguns caminhos que teremos que trilhar no desenvolvimento dessa peça. Ok? Vamos lá. Analisamos aqui a questão da regulamentação dentro do CDC. Aqui é muito legal, é muito importante, talvez seja a cereja do bolo dessa ação, né? A Lei 9.656 de 98, que regulamenta a questão dos planos de saúde, ela coloca no artigo 35C a obrigação do fornecedor, aí, da operadora de plano de saúde, cobrir atendimentos que sejam considerados de emergência. E olha só o inciso 1º do artigo 35C. Ó, é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos, vamos lá, de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico. Olha só, galera, vocês concordam? Ele teve um AVC, tem no enunciado informações muito claras, olha, se ele não fizer esse procedimento, ele vai morrer. Então, eu tenho uma situação de risco imediato de vida. Nesse sentido, é clara a regulamentação. Ó, a cobertura do plano de saúde ela é obrigatória, independentemente do que eles venham a entender a partir da interpretação que estão dando ao contrato que foi firmado entre as partes. Ou seja, houve uma irregularidade. Eles devem permitir, eles devem autorizar essa prestação de serviço de saúde. Então aqui eu tenho fundamento para o meu pleito. Além da abusividade, em razão da gente ter uma relação aí consumerista, aqui eu tenho uma regulamentação específica, tá? Aqui, sem dúvida, é a cereja do bolo, né? O ponto mais importante aqui do nosso problema. Pois bem, coloquei esse cara numa situação de extrema gravidade, de risco, de estresse a ele, a toda a família, desrespeitei a sua dignidade, desrespeitei o seu direito à vida, agi de má fé enquanto prestadora de serviço de plano de saúde. Configura-se dano moral? Sem dúvida que sim. Então aqui, ó, citei os artigos 186 e 927 do Código Civil. Nada que vocês já não tenham visto, já não tenham utilizado nas nossas peças. Mas aqui, algo que é importante destacar é que o parágrafo único ele estabelece assim, ó, do 927. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos previstos em lei. Então aqui ele fala da responsabilidade objetiva. Nessa altura do campeonato, para quem já está aí mais atento, quem está estudando, quem está contextualizando essas situações e fazendo esse problema com calma, já deve ter se ligado no seguinte. Olha, o professor destacou que eu estou falando de uma relação que é uma relação de consumo. É uma relação de consumo, portanto, ela é tutelada pelo CDC também. E qual é a peculiaridade das relações de consumo, das relações tuteladas pelo CDC? É que elas estabelecem a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, conforme estabelece o artigo 14 aqui do CDC. Olha só. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à sua prestação de serviços. Gente, portanto, nesse caso, eu não preciso comprovar para alegar aqui a ocorrência de dano moral que houve uma ação ou omissão dolosa ou culposa, que essa ação, portanto, ela é fruto da atividade humana, que tem um nexo de causalidade entre a ação e o eventual dano alegado e a natureza do dano. E, sobretudo, identificar se essa conduta praticada pelo agente, né, pelo fornecedor aqui de produtos ou serviços, pela operadora de plano de saúde, ela é dolosa ou culposa. Não, eu só tenho que comprovar o dano e tenho que comprovar que há uma relação direta entre o contrato firmado e o dano que foi ocasionado. Isso está claro, né? Então, responsabilidade objetiva. Beleza. Finalizamos essa questão, então. Eu tenho uma obrigação de fazer, eu tenho fundamento legal para isso. Eu tenho pedido de dano moral, totalmente redondinho. E, por fim, para a gente finalizar a peça, o que eu tenho aqui? Pedido de tutela de urgência. E é um pedido de tutela de urgência antecipada. Pessoal, eu vou fazer o pedido dessa tutela de urgência no bojo da ação principal.
como um capítulo dessa ação, né? Como uma preliminar. Então, é uma tutela de urgência incidental. É o que a gente chamava antigamente de liminar. Por quê? Eu vou falar para o juiz, além do que eu estou pedindo aqui, para que seja analisado conforme o curso natural do processo, garantindo-se o direito à ampla defesa ao requerido, eu preciso de uma antecipação dos efeitos da prestação jurisdicional para que o meu cliente ele não corra o risco de falecer, para que essa prestação jurisdicional não seja desnecessária, não seja inócua. Então vem o artigo 300 do CPC, estabelece, né, que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo. É o fumus boni iuris e o periculum in mora. Pessoal, probabilidade do direito eu tenho? Opa! Falamos disso até agora. Perigo da demora, perigo de dano, tenho também? Sem dúvida. Eu estou falando de uma situação que está colocando em risco a saúde do meu cliente. Então, requisitos para pedir a liminar a tutela de urgência antecipada acidental, mais do que claros. Ok, passamos toda a fundamentação. Óbvio, pessoal, que quando vocês forem montar essa peça, vocês não vão ficar adstritos apenas a colocar artigo de lei aqui do jeito que eu coloquei. Eu só estou passando uma estrutura para vocês. A partir daqui vocês vão pesquisar, vocês vão trazer jurisprudência, doutrina e material vocês têm de sobra. Lembrem-se que vocês têm uma biblioteca virtual maravilhosa, que tem livros específicos sobre esse tema. É só pesquisar, ok? E se não tiver sobre esse tema específico, lembra que tem lá livros sobre obrigações, livro sobre responsabilidade civil, lá em direito civil. Mas tem, vocês vão conseguir muita coisa legal. E vamos trazer jurisprudência atualizada sobre o tema. Dá uma dica, dá uma olhadinha no site do STJ, tem bastante coisa legal. Tá? Vamos lá, vamos pensar na organização da peça. Então, vou fazer o endereçamento dela. Para quem eu vou... Qual comarca essa ação vai ser distribuída? A gente viu no enunciado, hein? O enunciado fala que o cara morava em São Paulo. Então, a gente vai distribuir essa ação para a comarca de São Paulo. Tá? Vou qualificar o requerente, né, o aeronauta barata. Então, aeronauta barata, seguindo as regras de qualificação lá do Código de Processo Civil. Né? Por meio de seus advogados ou de suas advogadas que essa subscrevem. Né? Do seu advogado, da sua advogada que essa subscreve. Essa peça individual, né? Vem muito respeitosamente perante Vossa Excelência. Lembrar que o verbo na inicial ou é ajuizar ou é propor. Normalmente se usa o propor. Tá? Apresente ação cominatória com pedido de tutela de urgência antecipada incidental e pedido de danos morais com fundamento em face de o plano de saúde, né? O nome do plano de saúde da empresa. Vamos lá. Vamos recapitular aqui. Como que é o nome da empresa mesmo? Doença Plus. Certo? Plano de saúde Doença Plus. Então, vou ingressar com essa ação em face desse plano de saúde. Né? Vou seguir a qualificação delimitada pelo Código de Defesa do Consumidor, pelo Código de Processo Civil, falei tanto de CDC, né? Professor, não tenho todos os dados, tem problema? Não, você só coloca entre parênteses o que precisaria ser colocado, endereço, CNPJ, e assim vai. Ao final, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas, certo? Pois bem, essa aqui é a primeira parte. Dos fatos, o que eu vou destacar aqui? Basicamente o enunciado do problema. Destacar que foi firmado esse plano de saúde e que a empresa está se recusando a cumprir com aquilo que ela se obrigou de fato. Né? Dos direitos. Como que eu vou articular os direitos? Pessoal, eu mostrei para vocês toda a fundamentação legal. Então, primeira coisa que vocês vão fazer aqui. Primeiro vocês vão falar da tutela de urgência. Então, você vai colocar lá o artigo 300 do CPC e vai demonstrar que está presente o fumus boni iuris e o periculum in mora.
por meio das informações que constam no enunciado. Não basta apenas citar o artigo. Se você fizer isso, tua petição está incompleta. Na verdade, tua petição é inepta, porque você não está demonstrando para o juiz como que é feita essa articulação, ok? Presta atenção nisso. Feito isso, a gente vai para a questão da obrigatoriedade da prestação do serviço, né? Ou seja, autorizar a realização do procedimento de saúde. Terceiro, pedido de dano moral. Então, o 2. Coloquei várias coisas, né? Você vai falar aqui da questão da relação do CDC, vai colocar a legislação específica sobre o plano de saúde, tá? Lembra de argumentar. E sempre trazendo esse ping-pong entre os fatos e aquilo que a legislação coloca, demonstrando que os fatos se adequam perfeitamente à regulamentação legal. E para fechar, você vai colocar sempre doutrina, colocar jurisprudência, para mostrar, ó, os tribunais vêm pensando dessa forma. Quem estuda o direito pensa da mesma forma que a gente está argumentando aqui, certo? E por fim, o dano moral. Demonstrar que eu estou falando de um dano moral resultante de uma responsabilidade objetiva, demonstrar a fundamentação, né? E demonstrar que eu tenho aqui efetivamente um dano e que eu tenho um nexo de causalidade entre o contrato firmado entre requerente e requerida, ok? Entre autor e réu. É isso que eu tenho que destacar. Para finalizar a ação, que eu vou fazer? Vou requerer aqui, vou colocar os meus pedidos. Então, primeiro, primeira coisa que eu vou pedir, a tutela de urgência para a realização da cirurgia, de imediato. Vou pedir a confirmação do mérito, né, que foi julgado, no mérito a confirmação da tutela de urgência, mais o pedido de dano moral. Lembra que eu posso estabelecer um valor, tá? Vou requerer a realização de audiência de tentativa de conciliação, por praxe. Honorário de sucumbência, o CPC estabelece que pode ser de 10% a 20%, tá? Vou requerer a produção de todas as provas permitidas em direito. Vou estabelecer o valor da causa, que vai estar ligado ao valor da prestação do serviço, mais o dano moral, não esqueçam disso. Então aqui, ó, mais o pedido de dano moral, certo? Não esqueçam disso, que isso aqui é requisito obrigatório. E por fim, nestes termos pede deferimento, local e data, advogado OAB, que é o praxe, né, que é a praxe aqui para a gente finalizar as peças. Tudo bem? Pessoal, então era isso que eu queria falar para vocês a respeito desse problema. É um problema bem legal, um caso bem interessante. Estudem, dê uma revisada nisso que eu acabei de passar para vocês. Qualquer dificuldade, vocês me avisam, tá bom? Um abraço, gente. Bons estudos. Valeu, bom trabalho e vamos que vamos. Valeu!